Palavra de Deus, assim diz a palavra do nosso Senhor. Cerca de 8 dias depois, proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Vamos orar de novo? Senhor, que a nuvem do Senhor esteja sobre essa igreja essa noite, e o Teu Filho fale e nós possamos ouvi-lo pelo Teu Santo Espírito. Em nome dele eu oro, amém. Quanto mais conhecemos alguém, nós corremos o risco de conhecer mais essas pessoas e nos decepcionar com as pessoas. Na verdade, a gente vai conhecendo as pessoas, no começo a gente vê só o lado bom, né? E a gente vai conhecendo as pessoas e corremos o risco de nos decepcionarmos. Às vezes, quando eu vejo alguém empolgado comigo, fala: pastor, você é legal, gostei do senhor, gostei da igreja. Eu falo: olha, calma, eu ainda vou te decepcionar talvez em breve, porque nós somos pecadores e isso acontece. Por isso devemos sempre exercer o perdão um entre nós, não é verdade? Porque nós temos coisas ruins para apresentar. No começo a gente consegue esconder, não é mesmo? Namorados é um perigo, porque no namoro, se a pessoa esconder muito, daí quando você casa, talvez você assusta com uma decepção. Mas nós estamos falando nas últimas semanas de uma pessoa, e essa pessoa, quanto mais a gente conhece essa pessoa, quanto mais a Escritura fala sobre ela, mais nós nos admiramos e devemos ficar cada vez mais maravilhados com essa pessoa. Ele nunca vai nos decepcionar. Quanto mais nós os conhecermos, mais nós vamos nos maravilhar com quem Ele é. Quem é esse? Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus acalma aqueles mares, acalma aquela tempestade naquela viagem de barco, os discípulos perguntam: quem é este? Quem é este que tem autoridade sobre a natureza? E daí o evangelista Lucas vem mostrando para nós quem é este, quem Ele é. E eu não sei você, semana após semana, quando nós vamos vendo cada dia mais quem é Jesus, não sei você, eu me maravilho com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mesmo já tendo lido o Evangelho de Lucas várias vezes, hoje os meus filhos perguntaram: pai, você já leu a Bíblia quantas vezes? Eu falei: não sei, já li algumas vezes. Mas ao ver o Evangelho de Lucas, ao ver quem é Jesus, meus irmãos, nós temos que nos maravilharmos com a sua pessoa, não é verdade? Aqui passaram-se 8 dias da semana passada, que nós pregamos, quando Jesus, ele pergunta, às multidões, quem as multidões falavam sobre ele, pergunta para os discípulos: e vocês, quem eu sou? E daí Pedro acerta e fala: tu és o Cristo de Deus. E daí Jesus pega e fala qual que é o custo para segui-lo. Seguir Jesus não é fácil, tem que ter renúncia, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por Cristo, esse a salvará, esse a achará a verdadeira vida. Jesus pregou esse sermão duro para o verdadeiro discipulado. E daí passaram-se agora 8 dias, e Jesus, ele vai revelar mais de quem ele é. Ele leva 3 dos seus discípulos para mais um momento de oração.
Lembra que eu falei a semana passada, o que me chama a atenção é que Jesus, ele sempre parava para orar. Isso chamou tanto a minha atenção. Se Jesus parava para orar, quem dizer nós, eu e você, precisamos orar. E Jesus sobe o monte com seus 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, com o propósito de orar. Essa noite então, meus irmãos, Deus vai dizer para você, Deus está dizendo hoje para você. Podemos imaginar que tem uma nuvem aqui agora, como aquela nuvem veio uma voz do céu. Todo culto é isso, há uma nuvem e Deus está dizendo, por meio da Escritura, Deus diz a você essa noite que Jesus, o Cristo, é o Filho glorioso de Deus e a Ele nós devemos ouvir. Deus está dizendo para você essa noite, assim diz o Senhor, Jesus, o Cristo de Deus, Ele é o Filho glorioso de Deus, a Ele você deve ouvir. Esse texto nos mostra coisas que o apóstolo Paulo disse, como Colossenses 1,5, Ele é a imagem do Deus invisível. Como Colossenses 2,9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui, meus irmãos, Jesus está se revelando um pouco mais para os seus discípulos, e agora se revelando um pouco mais para nós. Ele é o Filho glorioso de Deus. Jesus vai orar, e é interessante que a oração, ela nos transcende. Eu não sei se você já teve experiências de profunda oração com Deus, onde você teve uma experiência transcendente com Deus. Se você não teve, você precisa. Não necessariamente você tem que subir no monte, como Jesus fez com os seus discípulos. Jesus inclusive falou para você ir para o seu quarto, e ali o seu pai vai te ver e te abençoar em secreto. Mas a oração sim, ela vai nos levar a uma experiência transcendente com os céus. Você fala, pastor, não sei o que você está falando. Talvez é porque as suas orações são pobres. Orações de 1 minuto, orações de 3 minutos, orações sem jejum. Mas aqui a gente vê Jesus, ele está orando no monte e algo transcendente. Digamos que Jesus agora ele quer se revelar mais para os seus discípulos quem ele é. Ele tinha revelado que ele é o Cristo, mas agora ele revela que ele é o Filho glorioso de Deus. Digamos agora que Jesus ele tira um pouco do véu da sua humanidade, e a sua divindade agora toma a frente da sua humanidade. Vai dizer, meus irmãos, que o rosto dele transfigurava, cheio de glória, e as suas vestes estavam brancas. O evangelista Marcos, ele inclusive fala o seguinte, narrando esse momento, que as roupas de Jesus estavam tão brancas que nenhum lavandeiro no mundo tinha capacidade de tornar as roupas tão brancas. O melhor lavanderia do mundo, tamanha foi a glória que Jesus ali, tirando o véu da sua humanidade, mostrando quem ele é, o Deus glorioso. Eu lembrei de Malaquias 4:2, onde diz que Jesus viria como o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Então ali perante os seus discípulos, o sol da justiça, que traz salvação nas suas asas, estava brilhando perante os seus discípulos. Jesus tira o véu da sua humanidade. E aqui você que participou da liturgia, você lembra que eu li Moisés querendo ver a glória de Deus em Êxodo 33, e Deus não permite? Olha que interessante, após a morte, Deus agora concede a oração que Moisés fez em vida. Moisés agora está vendo a glória de Deus na pessoa do seu filho. E por que Moisés agora não é fulminado pela glória de Deus? Porque agora a glória de Deus está sendo mostrada por meio do mediador, por meio do sumo sacerdote. O Senhor Jesus Cristo, Ele é a solução de Deus para que nós possamos entrar perante a glória de Deus, que nós possamos ver a glória de Deus e estar um dia para sempre perante a glória de Deus. Deus agora responde a oração de Moisés, traz ele e coloca ele diante de Jesus. Essa foi a solução de Deus para que eles pudessem ver a glória de Deus. João viu a glória de Deus, ele estava aqui. Talvez você vai lembrar que João ele escreveu no seu evangelho, João capítulo 1 versículo 14, você lembra? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai.
Depois o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele escreveu a mesma coisa. Ele escreveu que viu a glória excelsa de Deus naquele monte, e ele escutou a voz dizendo: este é o meu filho, em quem me comprazo. Ou seja, essa experiência transcendental, dimensional com os céus, essa experiência de ver a divindade de Cristo, marcou as suas vidas, tanto que eles escreveram na Escritura. Mas Tiago também estava ali. Tiago não escreveu, mas muito provavelmente essa experiência suportou Tiago, porque eu não sei se você sabe, Tiago, ele foi um dos primeiros que morreram por causa do Evangelho. A Bíblia diz que ele foi passado a fio da espada. Muito provavelmente essa experiência suportou Tiago para vencer, para poder suportar a perseguição. Ele viu a glória de Jesus. Meus irmãos, eu quero dar uma boa notícia para você hoje. Hoje nós temos vislumbres da glória de Deus. Hoje nós temos pequenas porções da glória de Deus no culto. Aqui no culto é onde nós vemos porções da glória de Deus, na palavra sendo exposta, nos sacramentos. Todo culto nós estamos tendo algumas porções da glória de Deus, de quem Ele é. Mas a boa notícia é que um dia nós veremos como eles viram. Apocalipse capítulo 21. Olha o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 9. Diz assim: então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheio dos últimos flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, o qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Agora Apocalipse capítulo 22, versículo de 1 a 5, olha o que diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Um dia nós veremos aquilo que Pedro, Tiago e João viram. Um dia nós veremos a glória de Deus, e a glória de Deus iluminará a cidade, tanto que Apocalipse 22:5 fala que não precisará nem de luz, porque a glória de Deus vista, o seu povo terá acesso a ela, não precisa mais de luz, como nós precisamos aqui de energia elétrica. Mas todo domingo, meus irmãos, podemos dizer que nós subimos no monte. Parafraseando, todo domingo nós saímos da nossa casa e vemos aqui para ver porções da glória de Deus, no louvor, na pregação da palavra, nos sacramentos. Mas todo domingo também, de alguma maneira, a gente sai de casa para encontrar com Moisés e Elias. Eles não estão aqui, mas aquilo que eles escreveram estão aqui. Porque Moisés e Elias, meus irmãos, Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, nos mostrando que o Filho de Deus é o cumprimento, sim, daquilo que a lei escreveu sobre ele, daquilo que os profetas escreveram sobre ele. Jesus disse que tudo que foi escrito no Velho Testamento, em Lucas 24:44, lei, profetas e salmos, falava e apontava para ele. Então ali a presença deles apontam que Jesus é sim o cumprimento de tudo aquilo que o Velho Testamento falava sobre ele. Interessante que eles conversavam, no versículo 31, diz assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Eles conversavam com Jesus, e qual era o assunto deles? O que Jesus ia fazer em Jerusalém, que nós vimos a semana passada, no versículo 22,
Diz que Jesus ele iria sofrer, ser rejeitado, morrer e ressuscitar. Eles estão falando do quê? Eles estão falando do Evangelho. Ou seja, o Rei da Glória, o Senhor da Glória, o Filho de Deus, sim, é Ele que foi para aquela cruz para nos salvar. O Rei da Glória desceu, subiu naquela cruz para nos salvar. Pedro parece que estava gostando do que estava acontecendo ali, tanto que ele tem uma ideia. Versículo 33, a ideia era construir tendas. Sabe quando você está num lugar, num acampamento que está bom, que você não quer que acabe aquilo ali? Parece que era mais ou menos assim. Ele tem uma ideia de construir tendas. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no versículo 33, no final, que ele não sabia o que dizia. A ideia de Pedro foi ruim, porque parece que de alguma maneira Pedro está colocando Moisés e Elias no mesmo patamar de Cristo. Então vem uma voz do céu, uma nuvem, como eu falei. Essa nuvem aparecia muito no Velho Testamento. Talvez você lembra no Monte Sinai, quando Deus dá a lei para Moisés, quando eles tinham a tenda da congregação no deserto, a nuvem vinha na tenda da congregação. Depois que eles construíram o tabernáculo para adorar a Deus e colocar a arca da aliança, a nuvem veio sobre o tabernáculo. Também quando construíram o templo de Salomão, a nuvem veio sobre o templo. A nuvem guiava o povo no deserto. A nuvem sempre era a presença de Deus falando com o seu povo. Mas, meus irmãos, eu falo que a ideia de Pedro era ruim, primeiro porque a Bíblia fala que ele não sabia o que dizia. A gente vê que Pedro ele gostava de falar muito, né? Esse é o perigo. Às vezes a gente fala demais, a gente corre o risco de falar aquilo que não devia. Porque, meus irmãos, vai dizer que todos saem de cena. Versículo 36 fala que todos saem de cena. Versículo 33 fala que eles se retiraram de Jesus. Eles vieram ali apenas para confirmar, para mostrar que de fato Jesus era o cumprimento daquilo que a lei e os profetas diziam, mas eles saem de cena e todos se calam perante Jesus. Só fica Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, Ele é o autor e o ator principal da história da redenção. Todos são coadjuvantes. Na história da humanidade, é uma história da glória do Senhor Jesus Cristo. Deus criou tudo, Deus fez tudo para a glória do seu Filho, inclusive a nossa salvação. Jesus se torna um homem, cumpre a lei de Deus no nosso lugar, vai para aquela cruz para nos salvar, tudo para a glória dele mesmo. Tanto que quando Jesus ora em João 17, ele fala: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Jesus é o ator principal, meus irmãos, da história da redenção. Todos nós, todos os homens do Velho Testamento, todos os apóstolos, eu e você, somos meros coadjuvantes dessa grande história. Todos saem de cena e se calam perante Jesus. E uma voz é ouvida. Essa voz diz: este é o meu filho. É a segunda vez que essa voz é ouvida, dizendo a mesma coisa. Quando Jesus foi batizado em Lucas 3:22, Deus Pai diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. Aqui essa voz diz: este é meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Deus Pai confirmando: ele é o Filho de Deus, ele é o Filho eleito de Deus. Ele é aquele que nós lemos no Salmo 2, aonde foi tudo dado para ele, as nações foram dadas para ele. Ele é o Rei que foi escolhido por Deus, ele é aquele que foi gerado na eternidade por Deus. Toda a glória está na pessoa do Filho de Deus. E essa voz diz: a ele ouvi. Portanto, grande mensagem para nós hoje. Primeiro é que Jesus é o Senhor da glória.
A segunda é que nós devemos ouvir o Senhor Jesus Cristo. Não ouça a voz do seu coração. Não caia nessa de ouvir aquilo que o seu coração diz, que a Bíblia fala que ele é enganoso. Não ouça aquilo que te faz feliz. Sabe que a gente pensa assim: não, isso está me fazendo feliz, estou com vontade de fazer isso. Não ouça essa voz. Não ouçam as vozes desse mundo. Não ouçam a voz do diabo. Não ouça o seu próprio coração. Não ouça maus conselhos. Ouçam o Filho. Ouçam o Senhor Jesus Cristo. Ele tem tudo, meus irmãos, para nos dizer que é necessário para a nossa vida, para a nossa salvação, para a nossa santificação. Portanto, jovens, você que está aqui, cuidado com as vozes que você ouça. Ouça o Senhor Jesus Cristo. Casados, você que está aqui, cuidado com as vozes que você ouve sobre o seu casamento. Cuidado com as vozes que esse mundo diz como nós devemos criar os nossos filhos. Quem tem tudo a nos dizer é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como que Ele nos diz hoje, meus irmãos? 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que nós ouvimos hoje o nosso Senhor Jesus Cristo? Por meio da Escritura. 2 Timóteo 3,16 diz que essa Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para nos repreender, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, a fim de que todo o homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Tudo que nós temos, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo quis dizer a nós, está na Escritura. Ouça a Escritura, ouça Jesus por meio da palavra de Deus. Às vezes a gente pensa assim: eu ouço isso como pastor, Deus não fala comigo. Pastor, como que é ouvir a Deus? Meus irmãos, o pastor Josemar Bessa, ele escreveu o seguinte: Deus te parece silencioso, porque você não quer ouvir o que Ele já disse na palavra. Abra a Bíblia. Você quer ouvir uma voz audível? Leia a Bíblia em voz alta. Você quer ouvir a Deus? Venha para o culto. Deus está dizendo por meio da sua palavra, por meio do ministro: assim diz o Senhor. Ele é o Senhor da glória e Ele merece ser ouvido e obedecido. Ouça ao Senhor Jesus Cristo, obedeça ao Senhor Jesus Cristo. Cuidado com as vozes desse mundo. Meus irmãos, o seu coração, o meu coração. Hoje nós falamos sobre adoração na EBD, sobre idolatria, como o nosso coração anseia em adorar algo ou alguém maior do que a gente. E tudo nesse mundo vai ser algo menor do que a gente foi criado para adorar. O nosso coração anseia para ver a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vimos no Salmo 96, diz que nós adoramos Ele na beleza da sua santidade. Então, quando nós olhamos alguma coisa bela na criação, isso nos aponta para a beleza do Criador daquela coisa bela. Nós somos criados para contemplar o belo, para contemplar o glorioso, e o mais belo e glorioso que nós contemplamos é o Senhor Jesus Cristo, visto hoje por meio da Escritura, visto hoje no sacramento do batismo e da ceia, visto hoje no meio da comunidade, adorando a Deus, prestando louvores a Ele. São vislumbres da sua glória. A glória do Filho, meus irmãos, nos diz que devemos segui-lo. Por que Jesus ele proporciona essa experiência para os seus discípulos, logo após de dar um chamado tão duro para eles? Jesus tinha falado para eles abandonarem tudo. Jesus fala: se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz. Por que Jesus mostra a sua glória, revela mais quem Ele é, revela a sua divindade?
para que os discípulos, e agora para que eu e você veja que Ele é digno, Ele merece, e nós devemos negar a nós mesmos, tomar a sua cruz para segui-lo, porque Ele é o Filho glorioso de Deus. Ele é a glória de Deus em pessoa. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é digno. Ele é digno de nosso culto. Se Ele é o Rei da glória, se Ele é o Senhor da glória, Ele é digno que nós estejamos aqui cultuando Ele. Ele é digno que nós possamos ouvi-lo e obedecê-lo. Ele é digno que nós possamos pregar a palavra dEle, fazer aquilo que Ele manda, porque Ele é o Senhor da glória. Porque, meus irmãos, entender a glória de Cristo, entender o Senhor Jesus Cristo, a revelação de quem Ele é, vai te fortalecer para quando você encontrar as adversidades dessa vida. Quando você pensa que um dia você verá a glória de Deus face a face, assim como Pedro, Tiago e João viram, isso vai te fortalecer, meus irmãos, a superar as adversidades dessa vida. Assim como o apóstolo Paulo diz em Romanos 8,18: nenhum sofrimento se compara com a glória a ser revelada em nós. Então, quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando por momentos difíceis, você fala assim para o seu coração: eu vou continuar fiel ao meu Senhor, porque um dia eu verei a sua glória. Quando o seu coração te chamar a pecar, você dá uma ordem para o seu coração: eu vou ser o fiel ao meu Senhor, negando o pecado, porque Ele é o Senhor da glória. E Cristo, meus irmãos, graças a Deus, é a solução para nós termos comunhão eterna com Deus. Se não fosse Cristo, Deus homem, a obra dele sacerdotal no nosso lugar, nós nunca poderíamos estar diante da glória de Deus por causa do nosso pecado. Por isso que Deus negou o pedido para Moisés em Êxodo 33. Mas agora Deus permite, porque agora o mediador está mediando Moisés e Deus, para que ele possa ver na face do mediador a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus eternamente? Creia e siga o Senhor Jesus Cristo. E o seu coração tem dúvidas? Você está com alguma dúvida no seu coração para essa semana, para esse próximo mês de junho, para esse próximo semestre? Você está com dúvida, quer ouvir alguma coisa de Deus? Ouça Ele, leia e estude as Escrituras. Deus vai falar com você. Oremos.